Muito boa tarde a todos os amigos e amigas fãs de Elvis Presley que estão acompanhando o audiobook Priscila, Elvis e Eu, o relacionamento tórrido do modelo internacional Michael Edwards e Priscila Presley. Vocês notaram que o título deste livro é uma referência ao livro de Priscila sobre seu relacionamento com Elvis. Elvis e Eu. Elvis e Eu foi o primeiro livro que eu adquiri em meados de 1986, quando ele chegou aqui no Brasil. Há dezenas, centenas, milhares de livros escritos sobre Elvis, mas em língua portuguesa são raros. Há uma certa animosidade por parte dos meios de comunicação, as editoras de livros, as rádios, televisão. Há uma animosidade quando se trata de Elvis Presley. Outros grupos ingleses são mais bem vistos aqui no Brasil por essas pessoas que detêm o poder da comunicação. Isto mudou bastante depois da internet, quando os fãs de Elvis podem se manifestar. Então, eu ia dizendo, o primeiro livro foi Elvis e Eu, por falta de coisa melhor. Então aqui está o meu exemplar de 1986, exemplar nacional, e eu tenho também a edição americana. O livro em questão, o nosso audiobook, eu quero contar um pouco como eu consegui esse livro. Alguns anos atrás, eu queria muito ler esse livro, eu fiquei sabendo da existência do livro, e eu costumo comprar livros em sites internacionais. O maior de todos, a Amazon. Só que, por alguma razão à época, o vendedor não conseguia mandar o livro aqui para o Brasil. Então, conversando com uma amiga, a Janete Ramires, uma amiga virtual fã de Elvis, então ela tinha esse livro e ela fez a gentileza de tirar a foto de página por página e me mandou via e-mail o capricho que ela teve para fotografar e me enviar as páginas. Bem, no livro de Priscila Presley, Elvis e Eu, ela conta uma história sofrida. Ela é como se fosse uma princesa abandonada na masmorra do castelo, injustiçada e deprimida. Porém, Priscila foi morar com Elvis em 1962. Ela tinha 17 anos, mas estava prestes a completar, em maio, 18 anos de idade. Com 18 anos de idade e vivendo 5 anos com Elvis a partir daí, a pessoa consegue ter uma ideia do estilo de vida daquele homem e se ela realmente queria casar com ele. Bem, ela optou por casar em 1º de maio de 1967, 9 meses depois, em 1º de fevereiro de 1968, ela dá à luz a primeira e única filha de Elvis, Lisa Marie. Quase que imediatamente, ela assume um romance com o campeão de karatê Mike Stoney. Ela passa a levar uma vida dupla durante 3 anos, mas em 1972 ela põe fim a essa vida dupla, conta a Elvis e vai morar em definitivo com Mike Stoney. Ela mora com Mike Stoney até 1975. Elvis morre em 1977 e em 1978 ela conhece Michael Edwards, que é então agora que vamos desenrolar
e saber o que aconteceu depois na vida de Priscila e também a sombra de Elvis Presley na vida deste casal. Toda essa parte do relacionamento com Mike Stone, Priscila não conta em seu livro. Ela pula. Ela apenas diz que teve uma amizade forte, alguma coisa assim, mas ela não conta exatamente o que aconteceu. Isto é fundamental para entendermos o que aconteceu com Elvis depois, porque para o fim de 1973 sai o divórcio de Elvis e é notório como ele se abandona, né, até sua morte em 1977. Não estou culpando Priscila, porque, claro, ela tinha que seguir sua vida. A minha questão com Priscila é a falta de transparência, tanto em seu livro, quanto no último filme sobre Elvis Presley, que acabou ficando a culpa nas costas do coronel Tom Parker, que não era santo, mas quando você vai a fundo na história do coronel, ele foi um empresário que trouxe muito dinheiro e muita projeção para Elvis Presley. Por fim, eu quero agradecer às pessoas que atenderam ao meu pedido. Eu pedi que quem pudesse contribuir para a manutenção desse canal com uma módica quantia e as pessoas me atenderam. Foram Flávia Lia Arantes de Azeredo, Maria Mirene dos Santos, Ângela Maria Soares, Alcivânia Freitas Teixeira Macena, Patrícia de Souza Alves Simão, Zilda Maria Alves, Claudiane Gomes. Muito obrigado pela gentileza, pela generosidade e também por ajudar o nosso canal, que com esses recursos eu vou trazer, claro, mais conteúdo e mais livros e mais coisas inéditas sobre o rei Elvis. Bem, pessoal, chega de lero-lero e vamos agora para o terceiro capítulo. Vamos embarcar nesta história. Espero que a minha narração traga aflorar a sua imaginação e que você possa se sentir dentro da história de Michael Edwards. Priscila, Elvis e eu. Capítulo 3. O trabalho jorrava. Aparecia em anúncios nacionais de Yves Saint Laurent, Christian Dior, Cerruti e fui destaque em layouts editoriais da Vogue, Bazar e Glamour. Os anúncios pagavam mais, mas foi o prestígio do trabalho editorial que construiu minha reputação. Por causa de uma sessão de fotos que eu fiz para uma nova revista, mais tarde chamada de Playgirl, concordei em ser fotografado nu. A menina que trabalhava comigo também concordou. A abordagem do editor de fotografia foi ousada. Ele disse que planejava criar uma revista com um aspecto mais europeu. Ele pretendia desafiar os tabus ultrapassados que publicações americanas detinham sobre a sexualidade masculina. Seu desprezo pela censura apelou para as minhas próprias crenças liberais, e admirei sua coragem e espírito de inovação. Durante as fotos, a minha parceira e eu estávamos animados por fazer parte do lançamento do que foi apresentado para nós como um importante avanço que prometia mostrar sexo com classe. Nós fizemos o nosso melhor para criar belas e sensuais fotografias de uma forma que nunca fora feito antes. O editor disse que usaria o bom gosto no uso das fotos e concordou em me deixar destruir qualquer dos negativos que eu não gostasse.
Mais tarde, quando soube pelo fotógrafo que o verdadeiro conceito da revista não era diferente de qualquer outra revista de mocinhas, eu disse a Nina que estava furioso. Ela ficou muito chateada e disse que encontraria uma maneira de impedir que a revista usasse as fotos. Ela acabou por fazê-los recuar, mas eu tive que comprá-las de volta, pagando não só as despesas do fotógrafo, mas o cachê de outro modelo. Eu era ambicioso sobre a minha carreira, mas eu também sentia que tinha o direito de tomar certas decisões. Se eu não me tratasse com o devido respeito, quem o faria? Depois que uma de minhas fotos de Bruce Weber apareceu na capa de Fairchild's Men Wear, outro jovem e brilhante fotógrafo me procurou. Seu nome era Albert Watson, e na época ele estava carregando suas 2 Nikons em um saco de papel. Nosso trabalho apareceu amplamente, e Albert me viu totalmente por outro foco. Rude, guerreiro, sólido e indestrutível. Ótimo para anúncios de lâmina de barbear. Na minha foto favorita de Watson, um anúncio de óculos de sol, eu sou um gangster implacável, com um palito de dente na boca, usando um chapéu borsalino e um terno trespassado com lapelas largas. Essa foto ganhou um primeiro prêmio. Albert, que era da Escócia, disse que acreditava que os maiores fotógrafos de moda estavam no exterior. Lembrei-me dos conselhos de Nina sobre Nova York e Europa e percebi que a Europa agora era onde eu pertencia. Nos meus 3 anos de Los Angeles, eu tinha ido tão longe quanto podia e agora estava ansioso pelo próximo passo na minha carreira. Além disso, lá no fundo, eu ainda estava com raiva por ter falhado em Nova York. A Big Apple ainda era o meu objetivo. Só os melhores podem chegar lá. Ansiava por igualar o placar e Nova York sempre pairou na minha mente. O pensamento de voltar um dia deixou-me faminto. Até que eu conquistasse esse lugar, eu não poderia dizer que era um sucesso. Nina entrou em contato com a Skill, uma agência de modelos em Londres, e conseguiu que eles me representassem. Mudei para o exterior e em poucos meses conquistei a reputação de modelo mais selvagem, mais requisitado da Europa. Eu comprei um carrinho esporte branco e acelerei ao redor do continente. De trabalho em trabalho, acondicionando meus pertences em uma mochila de lona presa na parte traseira do conversível TR6. Eu levava uma vida cigana e em todas as cidades de Hamburgo a Barcelona, Milão, Londres, Paris, Helsinki e Tenerife, eu tinha uma garota diferente. Um modelo masculino de sucesso torna-se um especialista em truques e dissimulação, evocando ilusões e fantasias sexuais em seu trabalho, atraindo o consumidor com um sussurro sedutor. Olhe para mim. Se você usar esta roupa íntima, ou esta colônia, ou este desinfetante bucal, todos os seus sonhos se tornarão realidade e você será fabuloso, assim como eu. Uma vez, em uma sessão de fotos em Creda, para um catálogo inglês, eu molhei o cabelo, penteei para trás e deitei na praia com uma sunga Speedo apertada. Um ônibus cheio de turistas apareceu e uma jovem disse: "Quem ele pensa que é? Elvis Presley?" Eu me perguntei por que ela mencionou Elvis, quando havia tantas personalidades da atualidade que eu poderia ser comparado. Então eu percebi que a imagem que eu estava usando foi Elvis quem tinha projetado, e que as pessoas de todo o mundo ainda se lembravam, uma imagem de abandono sexual. A imagem era o que fazia as pessoas comprarem as coisas. E a imagem que eu tinha criado ao longo dos últimos 10 anos como modelo estava prestes a trazer Elvis de volta à minha vida. Há um estigma em ser um modelo masculino.
Você é apenas mais um rostinho bonito. E começou a pegar em mim. Eu precisava de algo mais significativo do que pilhas de páginas avulsas. Todas as principais revistas da Europa e milhares de dólares em cada moeda de vários países eu trabalhei. Não ter ninguém especial para compartilhar a minha prosperidade, com e sem lugar para chamar de lar, me deixou com uma sensação de vazio. Solidão era uma coisa que nem o sucesso, nem estar em destaque poderia preencher. Mantive contato com mamãe e Caroline, enviando cartões postais e polaroides do meu trabalho. Mas, em algum lugar dentro de mim, eu ainda sentia que não era suficiente. Eu teria encerrado os meus anos de modelagem mais cedo, mas, como muitos dos meus colegas, eu era viciado em dinheiro fácil e garotas lindas de pernas longas facilmente disponíveis. Eu tinha alcançado tudo o que sempre quis e, no entanto, depois de 5 anos sendo um top model internacional, nada me satisfazia. Eu estava no ponto em que muitas pessoas se voltam para as bebidas ou comprimidos. Virei-me para ambos, gastando dinheiro tão rapidamente quanto ganhava em restaurantes caros, roupas e haxixe. No verão, passava os fins de semana no sul da França, vivendo no iate de um amigo. Durante a noite, eu badalava em clubes exclusivos, sempre acompanhado por 2 ou 3 modelos animadas. Estávamos invariavelmente no foco das atenções e as pessoas ficavam boquiabertas na minha mesa cheia de beldades. Brincávamos, ríamos, agíamos de forma ultrajante. As meninas resplandecentes em roupas que iam além da moda, coisas que pessoas normais sequer pensariam em colocar juntas. Um designer me confidenciou que suas criações mais bem-sucedidas foram inspiradas nas roupas que as modelos combinavam à noite. Às vezes, apenas para nossa diversão, convidávamos estranhos para se juntar a nós. Encontrei-me, muitas vezes, na parte de trás do Rolls Royce de algum velho rico francês, em direção à sua casa de campo, rodeado por meu harém. Nosso anfitrião, em vão, sonhava acabar na cama com uma das meninas, mas sempre era deixado sozinho. As meninas entravam na jogada, sabendo que eu era o seu bilhete de salvação. Eu estava inflamando rápido. Uma noite, nos cassinos em Monte Carlo, aconteceu algo que me perturbou. Eu estava no banheiro penteando meu cabelo quando notei muitos fios caindo na bacia. Passando o pente pelo meu cabelo novamente, caiu ainda mais. Senti um calafrio pelas minhas costas. No dia seguinte, no Monte Carlo Beach Club, eu mergulhei no mar quente e nadei até uma das balsas. Saí da água e olhei para a multidão de pessoas na praia. Eu não pertenço mais aqui, eu decidi. E se eu ainda queria conquistar Nova York, estava na hora de voltar para a América e lutar agora, enquanto eu ainda tinha cabelo. Em 1977, cheguei ao Kennedy International com $30.000 da fortuna que eu tinha feito na Europa. Usando uma calça cigana branca, minha favorita, sapatilhas espanholas, um pullover basco, carregando uma pequena valise de couro com alguns pertences pessoais e uma jaqueta de couro pendurada por cima da valise. Todo o resto eu tinha deixado para trás, exceto o meu carro, que estava a caminho dos Estados Unidos via navio. Me sentia apreensivo caminhando para a agência Ford. Ninguém pareceu me notar. Então, alguém me chamou e, ao ouvir o meu nome, todos os outros bookers olharam procurando. Minha reputação havia emergido da Europa depois de tudo, e vendo seus rostos sorridentes, percebi que Nova York era minha por direito. Todos clamavam ao meu redor, excitados olhando através das minhas fotos. Por meio da Ford, eu fiz grandes layouts para metade das contas de Nova York, culminando em um de 10 páginas coloridas para a GQ,
chamado The Red Shoe. Tudo o que eu usei era vermelho, incluindo os sapatos. Mais quente você não poderia começar, e eu estava pegando tudo, incluindo o meu primeiro contato com a cocaína. Uma noite, depois de mais um dia extenuante de bookings, fui para a casa de outro modelo. Ele e eu nos conhecemos brevemente na Europa, e agora ele era um top model em Nova York, enfeitando a maioria das paradas de ônibus. Algumas noites eu estou tão cansado, eu disse. Nem mesmo as bebidas me revitalizam. Ele saiu da sala por um minuto, em seguida voltou e sentou-se à mesa. Eu nunca tinha cheirado coca antes, então eu não sabia o que era quando ele derramou um pouco sobre a mesa. Ele cortou finamente com uma lâmina de barbear, em seguida raspou em uma longa linha, cheirando-a com uma nota de $50 enrolada. Vai nessa, ele disse, entregando o canudo de 50. O resto é seu. Imitando suas ações, eu cheirei a coca. Em poucos segundos, a euforia bateu. Oh, shit, eu disse. Uau, isso é foda! Ele olhou para mim e, sorrindo, derramou um pouco mais de coca. Pegue essa. Ele disse rapidamente, acrescentando. Eu tenho que ir. Vou jogar basquete esta noite. Estamos jogando no FBI. Nos despedimos. Minha cabeça estava a milhão. Desorientado e confuso, eu estava tão cheio de energia que eu me sentia como que pulando e gritando. Ele acenou para mim quando ele foi embora. E eu me perguntava como ele era capaz de funcionar tão bem, quanto mais jogar basquete. Depois disso, não passou uma noite que eu não estivesse alto com a coisa. Eu curtia arranjar uma limusine para a noite, convidar outro modelo masculino, 2 ou 3 meninas bonitas, podíamos comer em um restaurante elegante, em seguida ficar acordado dançando a noite toda. Com a cocaína eu descobri que não tinha problema ficar um dia inteiro sem dormir. Fazia 3 meses que eu estava em Nova York e, tal como tinha ficado a minha saúde da última vez, eu comecei a me sentir naufragado. Eu tinha o mundo na palma da minha mão e não significava nada. Eu saquei as minhas economias no Hanover Trust, que agora totalizavam $50.000, e deixei a cidade. Mais uma vez, com saudades do mar, voltei para Los Angeles. Final do capítulo 3. Bem, meus amigos e amigas, até o próximo, o 4º capítulo. Elvis para sempre.